Pessoal do segundo ano, aqui é o professor Tiago Souza, dando seu olá oficial e dando continuidade nas nossas aulas de física, certo? Bom, estamos aqui avançando e eu sempre com meus recados, né? E um deles é o de hoje é a respeito. Não deixe de fazer essa leitura do livro didático, aprender, exercer o seu papel de estudante e estudar, certo? Temos poucos estudantes hoje, temos muitos alunos, mas poucos estudantes. Sejam desses, certo? Que você vai perceber que não vai servir só para a sua vida mesmo, perdão, para a escola, mas vai servir para a sua vida. Bom, agora estamos fazendo a transição de termologia para termodinâmica. Então a gente estava estudando um pouco a questão de calor, da temperatura. Só que agora nós vamos ver isso de forma dinâmica, ou seja, com muito movimento. E vamos começar aqui, antes de ir para as leis da termodinâmica, fazendo o estudo dos gases, que vai acabar nos auxiliando muito nesse processo. Bora lá. Bom, tem algumas situações interessantes, como por exemplo, trouxe aqui duas imagens, as mesmas que estão no livro didático, para comentar. Por exemplo, você está vendo um pneu sendo calibrado na figura da esquerda, e é interessante você pensar, não sei se você já pensou, mas não é aconselhável que você calibre o pneu quando eles estiverem quentes. O ideal é que você faça isso no início do dia, quando o pneu rodou pouco ainda. Por que será que eles dão esse conselho, né? Tem outra situação também, quando nós estamos instalando um botijão de gás, se você quiser ter certeza se não está ocorrendo vazamento na válvula, você normalmente pega o sabão, faz espuma e passa ali, né, no pé, vamos dizer assim, da válvula, e vai observar se vai ter a formação de bolhas e tudo mais. Lógico, tem a questão do cheiro característico do gás, mas às vezes essa técnica, vamos dizer assim, né, ajuda bastante você a perceber o vazamento. É justamente isso que nós vamos estudar aqui, sobre os gases, como é que funciona. Se você for perceber, nós temos o vapor, né? Lembrando do diagrama de fases, né, que nós vimos, ponto triplo e tudo mais, mas tem uma fronteira dos gráficos que nós temos o que nós chamamos de gás. É justamente esse estado da matéria que nós estamos aqui querendo desenvolver o pensamento, certo? Bom, então, para que nós reconheçamos um gás, nós vamos precisar de algumas grandezas. Porque, beleza, se você analisar um objeto em estado sólido, você tem, tipo assim, dá para medir um cubo de gelo, dá para ver a temperatura e tudo mais. Mas para um gás, eu preciso ter essas três grandezas aqui. A primeira delas viria a ser a pressão. A gente vai ampliar isso, mas o gás ele é composto por várias partículas e elas estão em muito movimento. Lembra que quando eu estava em estado líquido, as partículas, algumas delas escapavam e iam para vapor, certo? Se eu aquecesse tudo isso aqui, toda essa massa líquida, ela virava vapor e estava em movimento. E lógico que chega uma temperatura tal de que essas partículas estão, né, com muita movimentação, muita energia. Aqui a pressão é justamente o choque que essas partículas do gás elas exercem sobre as paredes de um recipiente. Então é a pressão. Imagina num balão, né? Então nós temos o gás, ele está se chocando com as paredes do balão, fazendo com que ele fique com aquele formato. Deixa eu colocar aqui algumas
unidades para vocês de pressão. Pressão, lá na hidrostática, nós reconhecemos como sendo força sobre área. É a força exercida por uma área. Força, a unidade de força é Newton. E a unidade de área no SI é metro quadrado. Então, se você pegar essas duas e dividir, eu tenho a unidade Newton por metro quadrado. E isso é uma unidade de pressão. Só que eu também posso chamar Newton por metro quadrado de Pascal. Tá? Pascal. Temos também outras unidades, como seria, por exemplo, o milímetro de mercúrio, uma experiência interessante lá em hidrostática, né, que colocou-se um pouco de mercúrio num tubo e mediu-se aqui a altura, aquela coluna de mercúrio ficou, né, ao nível do mar e tudo mais. Essa aqui é uma unidade. Temos atmosfera também, chamamos assim, ATM. A atmosfera é uma unidade de pressão. E temos algumas variantes, o centímetro de mercúrio também pode ser utilizado. Qualquer uma dessas unidades que você encontrar, reconheça como sendo unidade de pressão. E volume? Bom, no caso do volume, nós temos... Você já viu alguma coisa, né, de litro? Litro é uma unidade de volume. Mas também metro cúbico é uma unidade de volume, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Deixa eu colocar aqui uma relação entre essas unidades. 1 milímetro cúbico é igual a 1 metro cúbico, perdão, é igual a 1000 litros. E 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Certo? Então, se você for encontrar alguma dessas variáveis, dessas unidades, essa seria a relação entre elas. O volume, tá? É o espaço a capacidade que um recipiente tem. E temperatura? Bom, temperatura, gastamos um capítulo todo para isso, né? Termometria, vimos os termômetros, mas eu quero te trazer uma informação importante. Aqui no estudo dos gases, a temperatura sempre vai ser medida em Kelvin. Para todas as equações que nós utilizarmos, você precisa utilizar a temperatura em Kelvin. E se eu encontrar, Tiago, em qualquer outra temperatura, em Celsius, em Fahrenheit, transforme urgentemente. É possível que alguns exercícios te peçam a resposta em graus Celsius, mas para que você efetue o cálculo, transforme para Kelvin, o resultado final volta para Celsius. Tá? Essa seria a informação importantíssima aqui para nós. Bom, com essas variáveis, né, de estado, nós encontramos o que nós chamamos de condições normais de temperatura e pressão, com a sigla CNTP, que no caso é um estabelecimento, né, desses padrões. Para nós aqui, a temperatura seria 0 graus Celsius, que no caso vai ser os 273 Kelvin. Tá? Enquanto que a pressão seria 1 atm, ou 10 a quinta Pascal. Essa é a relação entre atm e Pascal. Tá? Se falarem que um gás estava em condições normais de temperatura e pressão, acabou. Ele não precisa falar para você que é 0 graus Celsius e que é 1 atm. Você tem que saber que essas já são as condições normais de temperatura e pressão. Beleza? Tem um exercício sobre isso, tá? Bom, diante disso, vamos estudar as transformações gasosas, ou seja, como que um gás pode variar. Primeira tipo de transformação seria a que nós chamamos de transformação isotérmica. Isotérmica seria a mesma temperatura. O gás sofre uma transformação,
só que sem mudar a temperatura. Olha esses dois estados. No caso aqui seria a lei de Boyle e Mariotti. São dois físicos que separadamente observaram o mesmo fenômeno, né? Então, um gás num estado 1, com pressão 1, volume 1 e temperatura 1. E que ele mudou. Foi para uma pressão 2, um volume 2 e a temperatura igual. Você percebeu que a gente tirou um pezinho lá de cima daquela base, possibilitando com que o volume do gás aumentasse. E, logicamente, se tem mais volume, o gás agora respirou um pouco mais, tem menos pressão, certo? Já que agora ele já tem mais espaço. Imagina uma casa para 4 pessoas, pequena, é muita pressão. Agora é uma casa maior, beleza, dá para a gente se espalhar um pouco mais. Diante de estudos, percebeu-se que quanto maior a pressão, menor o volume. Num balão, por exemplo, está aqui. Se eu diminuo o volume, a pressão aumenta. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais eu represento assim, olha. A pressão 1 vezes o volume 1, isso vai dar uma constante. Mas eu posso fazer a comparação, ó, com a pressão 2 vezes o volume 2. Deixa eu passar isso para cá para baixo. E tudo isso é uma constante, tá? Essa aqui seria a nossa equação da transformação isotérmica, tá? Pressão 1 vezes o volume 1 igual a pressão 2 vezes o volume 2. Isso é uma constante. Bom, diante desta equação, nós podemos montar alguns gráficos. Que no caso, primeiro, nessas 3 variáveis, né? Temperatura por volume. Já que é uma isotérmica, a temperatura ela é constante, certo? Ou seja, ela estava no volume 1 e foi para o volume 2. E a temperatura não variou. Não tem sentido eu ter o gráfico até o zero, certo? Porque como é que eu vou conseguir um recipiente com volume zero? Então, por isso que ele está pontilhado, ele não chega a zerar. Se eu fizer a temperatura agora em função da pressão, também a temperatura é constante, tá ali. Da mesma forma, eu não posso levar aquele gráfico até o zero. Beleza? Falta uma comparação aqui, que seria volume e pressão, que é esse gráfico aqui, ó. Se eu montar o gráfico da pressão pelo volume, esta é uma hipérbole. Se você for ver lá nossa função, P1 vezes V1 igual a uma constante. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Vão gerar uma hipérbole, como nós vimos no primeiro ano. E essa hipérbole nós chamamos de isoterma. Isso aqui é uma isoterma, que no caso é a linha isotérmica. Muito bem, e dá para perceber que as duas grandezas são mesmo inversamente proporcionais. Quando eu aumentei o volume, olha, fui de V1 para V2, olha o que aconteceu com a pressão. Ela foi de P1 para P2, diminuiu. Já que o volume aumentou, a pressão diminuiu. O que é interessante, nós vemos nas isotérmicas, elas, à medida que estiverem maiores, elas representam temperaturas maiores também. Então, essa isotérmica daqui, se tiver uma temperatura 3, sei lá, essa isotérmica aqui, toda essa curva, ela vai ter a mesma temperatura. Só está alterando pressão e volume. Mas à medida que elas vão aumentando, elas representam temperaturas maiores, certo? Segundo tipo de transformação seria a isométrica. A isométrica tem outros nomes, tem